O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de Santa Clara de Assis. Clara de Assis é uma daquelas santas que nos encantam pela discrição e, ao mesmo tempo, pelo estilo de vida apaixonado por Cristo. Clara era de uma família nobilíssima, de fidalgos italianos. Tinha muitos bens, muitas posses. Mas, aos 18 anos de idade, Clara teve um encontro que marcou profundamente a sua vida. Ela encontrou-se com um de seus conterrâneos de Assis, o jovem Francisco. E o modo como Francisco anunciava com sua vida o Evangelho fez com que Clara também crescesse no amor àquele a quem estava chamando-a por meio de Francisco. Crescesse no amor por Jesus. Então Clara decide fugir da corte. Abandona a sua riqueza. Abandona o casamento. Vende os seus bens, dá aos pobres. E é a primeira mulher a ingressar na ordem dos franciscanos. Isso não foi bem aceito por sua família. A família, pegada aos bens materiais, não concordava com que a sua filha Clara pudesse agora abandonar tudo. E assim Clara começou uma profunda perseguição. Começou a ser perseguida profundamente pelos seus pais. E ela começou a ter que migrar de convento em convento franciscano, até que ela fundou na igreja de São Damião, a igrejinha onde o crucificado falou com Francisco de Assis: Francisco, vai e restaura a minha igreja. Fundou o ramo feminino da ordem franciscana. E Clara foi uma das mais profundas defensoras de Jesus na Eucaristia, por isso que a imagem de Santa Clara, ela está nas mãos com um ostensório, porque na região onde Clara tinha seu convento, ela foi profundamente arrasada pelos muçulmanos. E Clara teve que não só viver uma força profunda do amor a Jesus Cristo, de estar disposta ao martírio, que não aconteceu, mas também de reconstruir a fé naquela cidade de Assis, mesmo na vida contemplativa. É uma das grandes santas amantes da pobreza,
que cuidou dos pobres como o maior tesouro da igreja e que ao mesmo tempo cujo estilo de vida nos chama a uma santa simplicidade, ao desapego das coisas que passam, ao desapego aos bens materiais, para viver a riqueza de depender somente de Jesus. 2 fatos interessantes na vida de Clara, que mostram a profundidade da intimidade que ela cultivava com Cristo pela vida de oração. Um deles é quando Clara, logo após a perseguição dos muçulmanos, já estava no convento a qual ela era responsável, com cerca de 50 mulheres, 50 religiosas. E como era regra de vida eles não terem acúmulo de dinheiro, após o ataque muçulmano, a cidade ficou completamente arrasada e tudo que eles tinham, eles deram ao cuidado dos pobres. Chegou um dia em que o convento passou por uma penúria muito maior. E a então responsável pela cozinha só tinha um pão. E virou para Clara e disse: como vamos fazer? O que nós temos para alimentar hoje é apenas esse pão. Clara, com um sorriso nos lábios, disse para a cozinheira: minha filha, confia em Deus. Foi à capela, rezou e pediu que dividisse aquele pão em 50 pedacinhos e desse a cada uma das irmãs. E não se sabe como, enquanto dividiam-se os 50 pedacinhos de pão, a despensa do convento apareceu cheia, de modo que a cozinheira tinha trigo para fazer pão que desse para a semana inteira. E outro fato extraordinário na vida de Clara de Assis é justamente o que fez com que ela se tornasse a patrona da televisão. No ano de 1250, nem se sonhava com televisão. Ela se tornou, na igreja, patrona dos veículos de comunicação. Porque Clara queria participar da Eucaristia, assistir à missa, na qual o seu grande amigo Francisco faria o seu voto e a regra de Assis. Mas ela não podia sair do convento. Então, mais uma vez, Clara entrou para sua cela. Cela não porque ela estava presa, mas é o nome do quarto dos conventos de vida contemplativa. E lá se dedicou à oração. E conta-se que ela foi agraciada de assistir, por graça de Deus, a missa inteirinha, sem sair do seu quarto, numa visão que Deus lhe concedia. Por isso ela se tornou a padroeira dos veículos de comunicação. Então hoje, além de rezarmos pelas Clarissas que continuam a missão de sua fundadora, nós queremos também rezar por todos os profissionais da comunicação. Jornalistas, comunicadores, cinegrafistas. Aqui, de modo particular, rezamos pela TV Horizonte, Rádio América, pela Z2 Comunicação, que hoje possibilita com que muitas pessoas tenham a visão de Deus, para que, assim, anunciando a verdade que é o Cristo, nós nos abramos ao amor. Santa Clara morreu em 1253, com fama de santidade, e foi um dos processos de canonização mais rápido da história. Em 1255, Clara de Assis já havia sido proclamada santa. E seu modelo de virgindade, pureza, pobreza e amor a Jesus eucarístico nos inspiram ainda hoje a, comunicando a verdade do céu, fazer com que a nossa vida se transforme na vida de Cristo. E a vida de Cristo é a vida onde nós somos verdadeiramente chamados a uma fraternidade, a um amor. Oblativo, sim, um amor de entrega, um amor que se traduz com gestos concretos no cotidiano da vida. Por isso hoje o Evangelho que nos é apresentado é uma das páginas mais belas do Evangelho de Mateus e ao mesmo tempo o núcleo duro do seu discurso deste livro,
mas uma das páginas que pouco é vivida. O que nós somos chamados a perceber aqui no Evangelho é aquilo que nós chamamos comumente de correção fraterna, e que deve ser a pauta daqueles que de fato se dizem cristãos. Nós não somos chamados a cruzar os braços diante dos erros dos nossos irmãos. A verdadeira caridade é aquela que faz com que o outro se edifique, se estruture espiritualmente. Por isso nós somos chamados a ser um para o outro instrumentos de salvação. O problema é que quando alguém escolhe uma vida contrária ao Evangelho, ou que por fraqueza, ou mesmo por falta de caráter, começa a viver uma grande ilusão, nós nos acovardamos. A correção fraterna é para os batizados. E quantos batizados no grêmio da igreja vivem como se fossem verdadeiramente pagãos? E aí, ao invés de nós levarmos com caridade, com amor, a verdadeira correção, e qual que é a correção? Um castigo? Não! A verdadeira correção é um amor que não desiste do outro. E esse amor que passa pela cruz, e cuja cruz é para nós instrumento visível de um Deus que não desiste. Esta correção ela é feita para que o outro redescubra o caminho certo. E aí Jesus ensina: se alguém pecar contra ti, vai, chama essa pessoa num cantinho, conversa com ela em particular, a sós contigo. É o que acontece na maioria das vezes? Não. Porque na maioria das vezes, quando alguém peca contra a gente faz justamente o contrário. Trava o coração, endurece o coração, não quer ver a pessoa nem pintada de ouro na frente e começa a fazer fofoca. Você viu o que fulano fez comigo? E é fulano da igreja. É gente que se diz cristão. É assim, e começa o burburinho. E não tem a coragem de seguir, eu que digo que sou cristão, aquilo que Jesus me pede. Se pecou contra mim, o chamo num canto, vou conversar com ele, vou dar meu perdão, vou falar do amor do Cristo, porque esse é o único caminho que salva. Se o teu irmão ouvir, se ele acolher o que você diz Jesus, ganhastes o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, aí Jesus nos dá um outro passo. Qual que é o outro passo? Desistir do caboclo? Tentei, não quis saber, vou deixar de lado, ele siga a vida dele, é maior de idade, já tomou a vacina da Covid, então pode seguir a vida dele. Não. Se ele não te ouvir, e se de fato o que ele está fazendo é de fato um contra-testemunho do Evangelho, Jesus diz: chama mais duas pessoas que para ele são significativas, e conversa com o irmão. Se ele assim agora ouvir e mudar de vida, ganhastes o teu irmão. Mas se ainda assim ele não ouvir, se ele ainda continuar apegado ao mal que escolheu para si, ao estilo de vida no pecado, o que a gente faz? Desiste? Não. Se depois de eu conversar, se depois de duas ou mais pessoas irmos juntos conversar, aí é a hora da igreja. Procura a igreja. Quem é a igreja? É aqueles que oram. É a comunidade que crê que Jesus é o Senhor. E aí sim a igreja vai mandar os seus ministros. Vai lá o padre, vai lá o diácono, vai, se for o caso, o bispo, conversar com a pessoa. Se mesmo assim, ouvindo a igreja, que a igreja não fala por si, mas fala em nome do Cristo, por isso Jesus diz,
Quem ouve a igreja, ouve a mim, porque tudo o que a igreja liga na terra é ligado no céu, e tudo o que a igreja desliga na terra é desligado no céu, para mostrar a profunda união entre a igreja, corpo místico de Cristo, e o seu Senhor. Jesus disse: se nem a igreja escutar, aí sim nós podemos deixar com que ele siga seu caminho, mas nós temos uma obrigação. Se nem a igreja escutar, nós, enquanto igreja, devemos nos unir e pedir ao Pai por aquele irmão, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. O problema, meus irmãos e irmãs, de tanta gente que se perde, é a nossa preguiça de cristãos, que não queremos, primeiro, dar perdão, e em segundo lugar, não queremos ir de encontro àqueles que nos feriram, não queremos seguir os passos que Jesus nos ensina. E mais do que isso, nós, entre nós cristãos, estamos divididos por um monte de bobagens. Nós, entre nós, estamos brigando por coisa que não nos leva do nada a lugar nenhum, e por isso a gente não consegue viver o fundamento final deste evangelho que Jesus diz: tudo em que vocês estiverem de acordo sobre a terra e pedirem ao Pai, isto vos será concedido. Por que então que há tantos cristãos que vivem uma vida contrária ao evangelho? Porque ao invés de nós nos unirmos em oração por eles, nós preferimos continuar na mediocridade do nosso egoísmo, pedindo por nós. Por que que esse mundo ainda é marcado por tanta injustiça? Porque nós ainda continuamos apegados aos nossos caprichos e não nos unimos como uma grande família para pedir ao Pai em favor do mundo. Porque diz Jesus: tudo o que vocês em comum acordo pedirem, o Pai vos concederá. Por quê? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha a prova concreta disso. Onde 2 ou mais estão reunidos, aqui estamos reunidos, e o próprio Cristo está no meio de nós na Eucaristia. Estamos diante de Deus, do Senhor, mas continuamos apegados aos nossos vícios, ao nosso capricho, ao nosso egoísmo. Por isso não conseguimos viver o testemunho de Clara de Assis, por isso não conseguimos viver o testemunho dos santos, porque nós não queremos ser cristãos de verdade. Hoje, olhando para Clara de Assis, que viveu a pureza, cultivou a castidade, amou profundamente a pobreza e o desapego aos bens materiais, nós somos chamados a desapegar um pouquinho de nós mesmos, para dar perdão àqueles que nos ofenderam, para pedir perdão àqueles que nos ofenderam, a quem nós ofendemos. E assim, vivendo a correção fraterna, não deixar que nenhum daqueles que foram marcados com o sinal do batismo se percam. Porque Cristo não veio para que nós fôssemos condenados, pelo contrário. O amor insistente de Cristo quer que todos, sem distinção, nenhum de nós nos percamos desta vida de verdade que brota da cruz, desta vida de verdade que se chama Jesus. Que Ele nos ajude a vivermos de fato a força da correção fraterna e, mais do que isso, a viver aquilo que Clara de Assis viveu quando faltou o pão, viver aquilo que Clara de Assis viveu quando queria assistir à missa e não podia ir. Uma vida de profunda união com Deus na oração. Porque tudo é possível àquele que tem fé. Tudo pode ser transformado pela vida de oração. E até aquilo que é mais difícil, até os corações de pedra, podem ser convertidos se nós, cristãos, nos unirmos, intercedermos e pedirmos por aqueles que precisam da graça da conversão e também pedirmos por nós, que precisamos ser a cada dia mais reflexos do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos então de pé e